Olá, pessoal! Novamente entro em sua casa para levar até você programas pertinentes à maturidade. Quando eu falo maturidade, não estou falando da pessoa de muita idade não, tá? Estou falando aí dos seus 30, 16, 29, 42 e aí por diante. Quando nós falamos sobre maturidade, nós falamos sobre conhecimento, né? Eu estou madura porque eu tenho conhecimento, eu tenho o privilégio de responder por mim e respondo pelas minhas atitudes. Isso é sim uma forma de maturidade, né? Nós não falamos de idade, sim do que nós somos capazes de fazer com a nossa idade. Pessoas com mais idade são jovens, são crianças, pessoas crianças e jovens são mais velhos. Depende tudo do momento e da hora que você aceitar isso. Hoje, com 65 anos, a lei diz aí que nós somos idosos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço muita gente de 40 anos que é mais idoso do que eu, que já sou idosa, né? Eu tenho um privilégio de estar viva. Eu tenho um agradecimento a Deus por ter a vida que eu tenho, a condição de levar para vocês o meu conhecimento e trazer pessoas aqui para falar e ensinar um pouco mais as pessoas que estão em casa. Então, a partir de 65 anos, a lei diz que você é idoso. Mas existe aí a controvérsia, a forma de você entender. Será mesmo que eu sou? Será que eu quero ser? Mas nós vamos entender hoje nesse nosso programa aqui o que é realmente ser idoso e ser velho. Então, essa é a primeira parte de um assunto que eu vou repetir várias vezes aqui em nosso programa. Eu quero ser idoso ou eu quero ser velho? Idoso eu quero ser, eu não quero morrer antes da hora, né? Então eu vou ser idosa, mas não preciso estar exatamente velho. Tem um ditado que diz assim: idoso é quem tem muita idade e velho é quem perdeu a jovialidade. Gente, isso é sério, né? A pessoa que acha que se aposentou, foi para casa, vestiu um pijama e acha que já cumpriu a sua obrigação, muito pelo contrário, tem muita coisa aí para fazer. Hoje convidei uma palestrante, tá? Carolina Bock Maia, conheci ela alguns anos atrás e até hoje, de vez em quando a gente se depara uma de frente com a outra e hoje estamos aqui para um programa juntas, né? E vocês aí de casa vão ter o prazer de conhecer essa palestrante que atua com desenvolvimento humano. E esse trabalho que ela faz para vários locais e eu vou deixar ela comentar sobre isso, que eu não saberia dizer tudo o que ela é, né? Agradeço primeiramente, né, o nosso convite, Carolina. Lúcia, realmente sou eu quem agradece. E o meu coração está muito contente de poder estar aqui com você nesse seu programa Maturidade, né? Que tema sugestivo, que tema emblemático, que tema desafiante, né? Um tema maravilhoso. Então realmente eu estou me sentindo muito privilegiada pelo fato de você lembrar de mim para estar aqui hoje e pensar junto com você, com os telespectadores, o que significa esse processo de ser idosa, de ser idoso, de ser velho, não ser velho, que são palavras assim ainda muito carregadas de preconceito. Mexe muito, nossa, né? Muito carregadas de preconceito. Verdade. Tem pessoas que com 40 anos acham que já tá velho. Exato. Aí tem outra com 50 e assim vai. Então, essa nossa vida precisa mudar, né? A gente precisa mudar essa percepção. Exatamente. Vamos deixar para o governo lá falar que a gente está velho com 65 e a gente vai passar de 65 com certeza. Então, é interessante que nós pensemos que nós estamos vivendo a era do envelhecimento saudável. Então, a Organização Mundial da Saúde decretou de 2021 até 2030 justamente a década do envelhecimento saudável. E o que isso significa para mim e o que significa para você? Até porque somos pessoas diferentes, percebemos diferentemente, sentimos de forma diferente e agimos de forma diferente. Então isso para mim é considerado uma possibilidade de eu viver melhor, cada vez melhor, porque eu tenho a possibilidade
de escolher. Nós não vamos entrar no mérito de ter um adoecimento grave que tira um pouco a possibilidade de fazer tantas escolhas. Vamos pensar um pouco nesse envelhecimento, nesse processo natural da vida que ele inicia desde que nascemos. Isso é interessante considerar. Ele inicia desde que nós nascemos e ele não tem fim até a hora que nós de fato morrermos. Então eu posso escolher a minha forma de envelhecer a partir de alguns critérios, né, que eu estabeleça para mim mesmo. Eu ia te perguntar isso. A escolha que nós temos é muito evidente sobre o que nós somos e o que nós fazemos, né? Isso. Então, se eu quero envelhecer bem, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que participar de algumas coisas que provavelmente quando eu era jovem nem fazia, né? É um exercício, é uma alimentação melhor, né? Não ter hábitos e nem vícios que possam me prejudicar lá na frente. Quando a gente fala sobre envelhecer, hoje te assusta? Olha, sinceramente, não. Não? Não. Sabe por que não? Ao longo do tempo, eu fui me preparando para esse momento. O choque mesmo, talvez em termos de idade, né? Veio mais atrás, quando fiz 50 anos. Foi o primeiro momento que eu parei para pensar e disse, puxa, quantas coisas eu já fiz e quantas eu ainda quero fazer, mas que talvez hoje eu não conseguiria mais tudo que já foi feito. Então, a partir de quando fiz 50 anos, é que eu comecei a pensar e comecei a entender que todas as conquistas que me fizeram, que eu tive oportunidade de vivenciar, me fizeram a pessoa que eu sou hoje. Claro. E escutei recentemente uma frase que marcou e que eu venho pensando sobre ela, que diz que o velho ou a pessoa envelhecida é aquele jovem que deu certo. Olha que interessante, mas é aquela jovem que deu certo. E eu fico pensando para mim, para você, quantos de nós queremos chegar, por exemplo, aos 90 anos? Hoje já se sabe no Brasil que metade das pessoas terão alguma doença degenerativa e os outros 50% cuidarão destas. Em qual grupo você pretende estar? Então, isso tem feito com que eu pense a cada dia a importância de viver bem a cada dia. Por isso eu não tenho parado para pensar que eu tenho feito aniversário todos os anos e o que eu tenho perdido. Ao contrário, eu tenho usado o meu passado como uma referência e não como um local de residência. Ficar olhando só para trás para me inspirar a viver as demandas que vão surgindo a cada dia. E aí o envelhecimento tem vindo naturalmente. Sim. Eu fico muito feliz de poder estar aqui pensando com você, com os telespectadores, o que significa isso. E é o nosso dia a dia, né? Eu conheci você numa palestra, Sim. certo? Falando para uma multidão de mulheres. Eu acho que tinha o quê? 400. Muitas mulheres, né? 400 aí ou até mais mulheres. E eu lembro que você me segurou muito. Eu esqueci das 400 e foquei em você. E eu dizia assim, meu Deus, mas como ela fala bonito, né? Nunca imaginei que um dia eu ia te chamar para um programa. Aliás, eu nunca imaginei nem que eu era apresentadora da Rede TV. Imagina, né? A Sônia, que é a minha diretora, me fez o convite e eu, mais louca que ela, aceitei. E estamos aqui. E eu acho muito importante falar sobre o idoso, sobre a maturidade, sobre a idade, né? Hoje a gente percebe, nosso Brasil está caminhando rapidamente, né? Como Isso. você mesmo disse, e esse caminhar precisa ter conscientização das coisas. Sim. Quem fui eu no passado e o que eu quero ser quando envelhecer? Então, no último censo houve um aumento de em torno de 54% no número de pessoas idosas a partir de 65 anos. E destes, a maioria são mulheres. As mulheres temos acho que quase 9 milhões de mulheres a mais do que os homens. Isso significa que os homens têm morrido antes. Então isso nos faz pensar o que as mulheres têm tido de fatores que as levam a viver mais. São uma série de fatores. Você mencionou alguns, né? Porque o envelhecimento ele é um processo. Sim. Então nós temos que desenvolver hábitos saudáveis e temos que encontrar um ponto de equilíbrio em todos eles. Você mencionou há pouco a questão da alimentação saudável, uma nutrição inteligente, que ao mesmo tempo tenha prazer também. Não é só aquela coisa de muito radical. Mas também você mencionou a questão do exercício físico e hoje nós sabemos o quanto é importante a realização de exercícios físicos que também te deem prazer
são importantes. Recentemente eu vivo escutando pessoas que agregam na minha vida e escutei um neurologista dizendo o quanto que o caminhar tem benefício para o cérebro. E além do caminhar, esportes que se usam em raquete. Você veja, tênis de mesa. Isso. E foi tão surpreendente para mim saber disso. O tênis de mesa é um esporte relativamente acessível, é um esporte que você encontra mais facilmente em lugares do que o tênis, por exemplo, ou o beach tênis, que está mais em moda agora. Mas enfim, o importante é nós encontrarmos um exercício físico que a gente goste. Que a gente goste e ter regularidade no que fazemos. Mas um outro ponto assim essencial nesse processo de envelhecer de forma saudável tem a ver com a nossa qualidade do sono. Também. Hoje nós temos uma vida tão corrida e tão cheia de compromissos que muitas vezes não damos a devida importância para a qualidade do sono. E é no sono que nós liberamos e que nós fazemos a limpeza do nosso cérebro. Então nós precisamos dormir à noite, né? Então é uma série de fatores que são fatores físicos que eu mencionei agora, mas também temos os fatores emocionais, o cuidado com as nossas emoções, a relação que nós estabelecemos com Deus, independentemente da sua religião. Sim. Mas é importante ter uma regularidade. Eu tenho aprendido também que toda a vida de uma pessoa saudável tem rotina. O problema é quando essa rotina se torna monótona. E para nós envelhecermos de forma saudável, precisamos ter uma rotina que não evolua para a monotonia. E daí a importância de aliar aquilo que eu gosto com aquilo que eu preciso fazer, porque eu não posso só fazer o que eu gosto. Sim. E às vezes isso entra na nossa alimentação, entra no nosso exercício, entra no nosso sono, no relacionamento com as pessoas, que é um outro ingrediente essencial para o envelhecimento saudável. Hoje eu estou me sentindo assim muito feliz de estar aqui com você, num programa que fala de maturidade, pensando nesse processo de envelhecimento, que é um processo que não tem volta. Não, né? Não tem. Mas nós podemos sim chegar a esses 90 anos, talvez cuidando de alguém e não sendo cuidado. Com né? certeza. Então acho que isso é uma coisa maravilhosa. Por isso que eu gosto de pensar mesmo o quanto é privilégio, sabe? Eu não tinha noção de que fazer aniversário todos os dias poderia me dar um momento de tanta satisfação. E as minhas perdas ajudaram eu me tornar essa pessoa que eu sou hoje. E isso acontece com todo mundo, com você. Certamente você que me ouve, que nos ouve aqui, também tem uma parcela de problemas, de lutas, de dificuldades. Mas creia, se você focar naquilo do teu passado que foi bom, todos nós temos coisas boas para contar. E não ficar só preso às coisas que não deram certo, você vai ter elementos para seguir em frente. E é isso que eu tenho procurado fazer, com humildade, né, com o cérebro pensante, ativo, desafiado. Outra coisa que eu aprendi recentemente, que se você quer que o seu cérebro esteja a todo vapor, você tem que fazer coisas que são absolutamente desconhecidas. Por exemplo, diferente. E é um mito, veja, isso é mito, eu aprendi agora. É um mito imaginar, por exemplo, que quando eu faço palavras cruzadas, eu estou melhorando o meu cérebro. Não. Segundo a neurologia, você precisa fazer coisas que não estejam acessadas no seu cérebro. E quando você faz palavras cruzadas, por exemplo, você lembra de coisas que você já sabe. Então não é bem isso que ativa o seu cérebro. Você precisa, por exemplo, aprender a tocar um violão, um idioma assim, o chinês, um mandarim, uma coisa assim muito diferente. Porque daí você vai acessar áreas diferentes do cérebro. Olha que coisa interessante. Eu acho, o que você falou aí é real, e muito real. Eu lembro um neurologista falando sobre o pentear o cabelo, tá? Você penteia o cabelo sempre com a mão direita. Por que não fazer com a mão esquerda? Você come sempre com a mão direita. Por que não fazer com a mão esquerda? Tá. O cérebro precisa trabalhar. Né? Então é isso que precisa, e a gente tem que ter motivação também. Isso. Quando você é motivado a fazer alguma coisa que você gosta, você quer sempre fazer mais, né? E tem pessoas que falam assim, mas você já tá velha, já passou da idade, não faça isso. Gente, a gente tá vivo. Lembre-se que o velho é aquele jovem que deu certo. Exatamente. É aquela jovem que deu certo. E eu penso que de que idade nós estamos falando?
Existe uma idade cronológica, por exemplo. Será que todas as pessoas com 65 anos vivem da mesma forma? Não. Será que todas as mulheres, vou pensar, trazer para o lado feminino aqui, será que as mulheres que nos assistem, todas elas têm disposição de fazer exercício físico aos 65 anos? Então a idade é só um componente, mas eu preciso ver qual é a minha idade nos relacionamentos. Hoje está mais do que provado pela ciência a importância de você ter relacionamentos significativos. Sim. E nutrir e alimentar esses relacionamentos. Porque as pessoas... Ter amizades. Ter amizades e alimentar essa amizade. Por quê? Porque é na nossa conexão que se estabelecem trocas, que eu aprendo com você, você aprende comigo, eu tenho um ombro para oferecer para você chorar, você, enfim. Quer dizer, esse momento é muito precioso. E talvez esse seja um dos motivos que os homens morrem antes. Eu ousaria dizer que além das causas externas, além dos problemas de doenças cardiovasculares, os cânceres, que são causas físicas, Sim. assim, a ausência de amizades bem saudáveis e assim momentos em que possam estar só conversando. Duas mulheres que não se conhecem, se estiverem no ponto de ônibus, já ficam amigas. E já convidam para o aniversário da família e pronto, né? Facilitam as coisas. Então, não sei, eu acho que o processo de envelhecer ele pode ser construído de muitas formas. E não é a idade cronológica simplesmente que define. Sim. Eu posso sim, eu tenho 64 anos, eu posso sim ter 64 anos e me deparar com pessoas da mesma idade que têm percepções diferentes da minha do que é envelhecer. Da mesma forma, posso conviver com pessoas de outras idades, ou para mais ou para menos, e terem uma postura também diferente e uma compreensão diferente do que é o processo de envelhecer. Eu quero voltar um pouquinho aí na parte dos homens, tá? Eu não quero que você aí de casa, homem, o pessoal aqui do nosso estúdio, eu não quero que vocês morram, tá? Então, por favor, vão fazer exercício, vão sair um pouquinho, vão perder essa barriguinha, né? Vão diminuir essa tensão de muita preocupação. Parem de fazer muito churrasco, aproveita fazer uma trilha, conhecer um mato lindo, maravilhoso, né? Ver uma montanha, isso tudo é muito bom. O que nós estamos falando aqui não é só para mulheres e nem só para homens, nós estamos falando sobre a idade. Então, quando você vê uma mulher de 60 anos, de 65, de 70 anos, veja a diferença entre homem e mulheres, seria mais ou menos isso que nós estamos falando. E principalmente na questão do relacionamento. Por exemplo, eu trabalhei durante algum tempo em empresas multinacionais em que elas possuíam programas de preparação para aposentadoria. Então eu fiz parte durante vários anos de uma equipe que foi construída aqui no Brasil para poder atender grandes empresas. E cada um de nós tinha um assunto específico para falar durante esse programa. As empresas convidavam os colaboradores que estavam em fase de aposentadoria e cada colaborador poderia levar um convidado, poderia ser o marido, esposa, irmão, não importava, eles escolhiam um convidado. E a minha fala, que coube para mim, foi falar justamente sobre os relacionamentos significativos. Porque quando as pessoas se aposentam, se elas não se preparam para a aposentadoria, muitas vezes para elas a vida acaba. Sim. Ali. E existe a famosa síndrome do crachá, onde a pessoa, mesmo aposentada, no primeiro mês subsequente, ela põe todos os dias o crachá para tomar café em casa com a sua família, porque porque a pessoa ainda não se planejou para isso. E isso se observa com mais frequência entre os homens do que entre as mulheres. Então, precisamos entender que a aposentadoria é apenas um ciclo, uma fase, mas que não encerra a vida. A menos que a pessoa deixe de se pensar a respeito. Muito pelo contrário. E se programar a respeito. Vai pegar essa aposentadoria e fazer coisas diferentes. E mesmo que o valor da aposentadoria não seja tão alto, ainda assim, se as pessoas se aposentam com uma idade de 70 ou 65 anos, ela pode ainda assim começar uma nova história? Sim. Mas aí é muito pessoal, por isso que não tem uma regra que funcione para todas as pessoas. Mas a escolha é sua. A escolha é sempre interna. Independente de existirem fatores externos que influenciem na decisão, ainda assim a decisão é minha, é sua, é de quem nos ouve. Por quê? Porque eu posso ainda assim, a despeito das dificuldades e das circunstâncias, desenvolver um olhar mais apreciativo, acreditar, e aí vem a importância de ter intimidade com Deus.
Porque Deus nos ajuda a enxergar coisas que no plano humano às vezes não se consegue. Sim. Né? Então por isso que eu acho que dá para ter um entender, envelhecimento, né? melhor ou não. Carol, eu tô te chamando de Carol, é Carolina, né? Mas a gente já tem uma certa intimidade. Sei que nas suas palestras você chama a atenção sobre alguns assuntos daquele momento, daquela forma ou daquele jeito que alguém te pediu para fazer. Quando eu solicitei a você que viesse ao meu programa, nós tivemos quando eu desliguei, eu ri sozinha. Eu preciso contar isso para você. Gente, eu convidei a Carolina para vir ao meu programa e ela disse: mas eu sou palestrante, mas é um assunto novo para mim. Falar sobre, né? Isso, falar sobre esse assunto. Gente, tem programa para tudo. Para criança, para jovem, para adulto. Mas o idoso, além de aposentado, ainda está esquecido? Não. Nós temos que mostrar, falar, né, todas as coisas que a gente tem condição de ensinar, de chamar a dona de casa, chamar aquele homem que está aposentado, sentado no sofá, que tem preguiça até de pegar alguma coisa para fazer em casa. Ah, minha mulher quer que eu vou colocar a cortina e que não sei o que, né? Parem de reclamar. Venha fazer alguma coisa, participe de alguma coisa. E qual foi hoje essa experiência que você está tendo de falar de idoso? Então, eu tô gostando muito, porque eu creio que nada acontece por acaso, né? Eu creio que existe um propósito para todas as coisas. E eu recentemente comecei um trabalho novo, faz um mês, né? E isso está sendo muito interessante, porque eu já me aposentei, mas continuei inserida no mercado de trabalho e como as meninas disseram para mim, você tem empregabilidade? Eu falei, acho que sim. E faz um mês então que eu comecei numa nova experiência, num novo projeto, extremamente desafiador, mas eu agradeço porque a soma do que já me aconteceu talvez possa ser um ingrediente que ajude no desembaraçar das demandas que surgem lá no trabalho, né? E talvez se isso não tivesse acontecido, eu não tivesse a mesma desenvoltura, porque hoje eu valorizo cada momento, eu sou muito grata pela oportunidade, eu estou procurando corresponder ou aprender rapidamente, e isso eu atribuo à maturidade, que não é exatamente a idade, mas é a maturidade, como é o nome do seu programa. Esse nome é incrível, né? Porque é justamente isso. Claro, eu já fiz bastantes aniversários. Imagino. 64 aniversários. Não né? me faz inveja. Então, a cada aniversário que eu amo comemorar, por sinal, eu fico sempre pensando, sempre agradecendo, né? O que mais que tem reservado para mim? Se eu estou viva, certamente não é para parar por aqui. É para dividir com as pessoas, é aprender com as pessoas o que nós podemos avançar, né? E o país, o mundo está envelhecendo, literalmente. Então, nós precisamos, e essa possibilidade de me relacionar com outras gerações, eu creio que é muito saudável, porque eu aprendo com elas muito e talvez possa dividir com elas. Ensina. Então eu estou vivenciando um momento de envelhecer com qualidade, né? O ponto mais fraco de todos aqueles pilares já mencionados talvez seja o exercício ainda, porque eu não tenho toda essa constância na realização dos exercícios. Mas a alimentação eu tenho cuidado, o meu sono é o ponto forte, a ingesta de água, né? Fui recentemente e aprendi que nós todos temos que ingerir peso versus 35. O resultado é o que você tem que ingerir de água por dia. Será que você faz isso todos os dias? Será que eu faço isso todos os dias? Então, na verdade, o processo de envelhecimento, como eu disse, precisa ter uma rotina saudável. Não precisa ser tão radical, uma rotina que tenha prazer envolvido, mas eu preciso sim incorporar algumas coisas que eu já nem pense mais para fazer. Já faça parte do meu hábito. Já é tão normal que você faz sem perceber. Mas o exercício físico ainda é uma Eu tenho preguiça, fraca. Sabia? Todo dia. Eu gosto de fazer trilha, né? Eu sou trilheira, gosto de fazer trilha. E sempre quando eu sou convidada, eu não digo não, porque eu gosto do que eu faço e é maravilhoso. É onde eu limpo a minha mente, né? Sim. Ver a natureza. Parar quando um passarinho está assoviando, gente, que a gente nem presta atenção no dia a dia. Então, sabe, isso me lembra uma coisa que eu falei hoje
para as minhas amigas logo cedinho que a simplicidade é o máximo da sofisticação. De novo, a simplicidade é o máximo da sofisticação, porque quando estamos tendo uma vida simples, não significa uma vida rasa, mas é uma vida que valoriza os pequenos momentos, as oportunidades que nos são oferecidas. E isso, quando você fala apreciar, né, a natureza, os passarinhos, Detalhe. o barulho da água. Hoje, quando eu vim aqui para o estúdio, eu vim por um caminho que demorei para chegar, eu acho que eu errei. Mas eu gostei, porque eu vim desfrutando de um local de Curitiba que eu não conhecia. Viu que bom? Casas bonitas, muito, levei 1 hora para chegar. E aqui é um lugar maravilhoso, né? Não, maravilhoso. É muito bonito, Maravilhoso. a cidade é muito bonita. Carol, a gente diz assim, existe algum lugar que eu li sobre a velhice, a degeneração do espírito. Você acha que a pessoa velha no teor da palavra, né? Não aquela que tem 90 anos, porque essa é a idosa. Nós estamos falando naquela pessoa que para ela tudo já acabou, tudo já é mais difícil. Eu tenho 1 minutinho aí para você falar sobre isso. Você acha que o espírito dessa pessoa já ultrapassou o limite? Tem como resgatar? Sempre tem. Enquanto a vida é a esperança. Eu sou daquelas que acredita num poder superior que nos ajuda a enxergar possibilidades. Por isso nós temos que estar muito atentos. Se você está vivo, independente da sua idade, saiba que você é uma pessoa preciosa e que você pode ensinar pessoas, você pode aprender com pessoas. Não desista. Eu creio que quando se trata o corpo, a alma e o espírito simultaneamente, chegamos a um patamar diferente de envelhecimento. Pessoal, aí de casa, eu sou apaixonada por esse programa. Cada dia eu que faço, hein? Eu fico tão apaixonada que eu não quero que termine. Mas infelizmente nós temos que terminar, né? Mas eu vou convidar você para participar de outros programas. A Rede TV aí, né, Paraná, está trazendo programas excelentes. Entre na nossa Rede TV, procure ver os nossos programas, é maravilhoso, tá? E você aí de casa, sai do sofá, vai fazer alguma coisa, larga tudo que está fazendo em casa, vai fazer uma coisa diferente para que a sua idade não seja um peso. Até o próximo programa.